E aí pessoal, tudo bem? Nós vimos que, por exemplo, se nós tivermos esse cromossomo, eu tenho o gene Azão aqui e o gene Bzão aqui. Perceba que os genes eles estão ligados no mesmo cromossomo. Por isso que é linkage, ou ligação gênica, ligação dos genes. Né? Estão no mesmo cromossomo. E aqui eu vou ter o Azinho com o Bzinho. Acontece que esta daqui é a representação que a gente convencionou chamar é a convenção cis. Isso aqui é cis, tá? O trans é quando eu tenho, por exemplo, no cromossomo eu tenho Azão e aqui, ao invés de ter Bzão, eu tenho Bzinho. E aí, por analogia, aqui eu vou ter o Azinho e aí no lugar de ter Bzinho, eu vou ter Bzão. Acontece a troca aqui, né? O Bzinho vem pra cá, é o que aconteceu, e o Bzão vem pra cá. Então esse aqui é o trans, é a representação trans, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente forma os gametas, quando nós tivermos a representação cis, quando tiver o gameta Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho com Bzinho, estes daqui, tanto o Azão com Bzinho e o Azinho com Bzão, serão chamados de gametas recombinantes, porque eles surgiram através de uma recombinação, que eu represento por R. Ao passo que o Azão Bzão e o Azinho Bzinho serão chamados de gametas parentais, que eu represento pela letra P. Agora, quando nós trabalhamos com trans, é diferente. Aí muda, transforma aquilo. Então, ó, o Azão com o Bzão eu vou ter o Azão com o Bzinho também, vou ter Azinho com Bzão e vou ter Azinho com Bzinho. Aí, aqueles que eram recombinantes na representação cis, passa a ser os parentais. E aqueles que eram parentais na forma cis, passam a ser os recombinantes. É o contrário, quando nós trabalhamos com a representação trans. Entenderam, pessoal? E aí, sempre quando o exercício te fornecer, ao invés dele pedir os gametas e as porcentagens dos gametas formados, ao invés dele pedir a porcentagem, ele pode te fornecer as porcentagens, pode pedir o contrário, ele pode te dar as porcentagens e pedir para você representar quem é o cis, quem é o trans. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos, aqui ó, tem um exemplo aqui ó, vou apagar, tá? Tem um exemplo aqui. Vamos supor que o exercício te deu a porcentagem de Azão com Bzão. Ele disse para você que a porcentagem de Azão Bzão é de 40%. Disse ainda que a porcentagem de Azinho ou de Azão com Bzinho é de 10%. Disse que a porcentagem de Azinho com Bzão é de 10%. E disse que a porcentagem de Azinho com Bzinho é de 40%. O exercício te forneceu essas informações. Aí eu te pergunto, esse aqui é o cis ou é o trans? Você vai analisar as menores porcentagens possíveis. Quem que é a menor porcentagem possível? Essa aqui, 10 e 10. E sempre a menor porcentagem corresponde aos recombinantes. Então esse aqui é recombinante, esse aqui é recombinante. Então se esses dois são recombinantes, evidentemente os restantes serão parentais. Serão parentais, tudo bem? Bom, por quê? Porque a taxa de gametas recombinantes sempre, pessoal, é menor que dos parentais. Né? Sempre é menor que os parentais. E aí, esse aí é o cis ou é o trans? Bom, se Azão Bzão e Azinho Bzinho são os parentais, só pode ser cis, que a gente acabou de ver. Né? Vai ser cis quando Azão Bzão for parental e quando Azinho Bzinho for parental. Se Azão Bzinho e Azinho Bzão forem recombinantes, ele também vai ser, no caso, cis. Tudo bem, pessoal? Tá. Então isso aqui
é a taxa de recombinação. E sempre a porcentagem te dá a taxa de permutação que vai acontecer. É a distância que existe entre os genes, tá? Muito obrigado.